Hoje nós vamos falar sobre população. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Quando nós falamos em população, para quem é leigo, a gente pensa no quê? Pensa num grupo de pessoas, várias pessoas. Para a geografia, o termo população é mais do que simplesmente um grupo de pessoas. Para a geografia, população é um conjunto de pessoas com características semelhantes. Ou seja, esse grupo de pessoas precisa compartilhar algumas semelhanças, como por exemplo o espaço em que habita, a história, a cultura, certo? Então população é um conjunto de pessoas que habitam um determinado local e que partilham, portanto, de algumas características em comum. Para a geografia, a população é um aspecto muito importante e muito estudado. E é por isso que na geografia existe uma área específica que trata apenas sobre população. É o que a gente chama de demografia. Demografia é um termo de origem grega. Vem da junção de duas palavras, demo, que significa população, e grafia, que significa descrição. A demografia vai analisar todos os aspectos referentes à população de determinado local, como por exemplo a distribuição por idade, sexo, a expectativa de vida, a taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade, enfim, vai estudar tudo o que se diz respeito à população. Esses estudos são de extrema importância e podem ser utilizados até pelo governo para estabelecer políticas públicas para atender às necessidades da população. É importante estudar a população para conhecer as características. A partir desse conhecimento, o governo pode determinar o que é importante ou não para aquela população. Por exemplo, os estudos de demografia podem mostrar se em determinada cidade possui mais idosos ou crianças. A partir do resultado dessa pesquisa, o governo municipal, estadual ou federal vai determinar o que vai ser feito para melhorar a qualidade de vida daquela população. Se existem mais crianças, é necessária a construção de novas escolas. Se existem mais adultos, vai ser necessário a geração de emprego. Agora, se existem mais idosos, vamos precisar pensar em mais médicos para atender essa população, áreas de lazer e até na mobilidade urbana para facilitar o deslocamento dessa população idosa pela cidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre população? Um aspecto importante sobre a população, talvez o mais interessante a primeiro momento, é sobre a quantidade de população no mundo. Hoje, o nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Porém, essas pessoas não estão distribuídas de forma regular por todo o espaço mundial. Existem lugares com muitas pessoas e outros com poucas pessoas. Quais são os fatores que vão determinar a quantidade de pessoas em cada lugar? Vários fatores naturais, culturais e econômicos vão determinar a presença ou não de pessoas. Por exemplo, em desertos, altas montanhas ou florestas, a ocupação fica um pouco difícil. Então esses lugares tendem a ter pouca população. Em contrapartida, lugares com clima ameno, relevo menos acidentado, próximo aos rios, vão apresentar maior quantidade de população. As áreas litorâneas dos países que possuem litoral normalmente são as áreas mais ocupadas de um país. Além disso, existem países com população muito grande, como por exemplo a China e a Índia, que possuem cada um mais de 1 bilhão de pessoas, e outros países com população muito pequena. Por exemplo, o Vaticano, que possui uma população de menos de 1.000 habitantes. Nesse mapa que você está vendo agora na tela, você está vendo aí o quê? Cada país
pintado com uma cor diferente. Na verdade, um tom diferente, tons de laranja. Os países que estão coloridos aí com tons mais escuros são os países mais populosos. Os países com tons mais claros têm menos população. A partir da análise desse mapa, você pode ver que a população está mal distribuída. Olha como que a China e a Índia, que eu já falei aqui, se destacam. São os países que estão pintados com os tons mais escuros. Por quê? Porque são os países mais populosos do mundo. O nosso país apresenta a sexta maior população do mundo. Outra coisa interessante é você pensar o quê? Que, apesar de ter muita população, a população não está bem distribuída por todo o país. Nesse outro mapa, você pode observar isso. Olha a China e a Índia mais uma vez, aqueles países que nós destacamos no outro mapa. Nesse mapa é possível ver que a população da China, por exemplo, não está ocupando todo o território chinês. Ocupa principalmente a área próxima ao Oceano Pacífico. A mesma coisa acontece no Brasil. Nós temos a sexta maior população, mais de 200 milhões de habitantes no nosso país. Porém, a maior parte da população se concentra onde? Nas áreas litorâneas. O interior do Brasil é menos povoado. Por isso é comum você ouvir que o nosso país é populoso, porque estamos falando da população absoluta, mas é pouco povoado. Quando nós falamos de país populoso, nós estamos falando do número absoluto, ou seja, do número total de habitantes. Um país populoso é um país que tem muitos habitantes, como a China, a Índia, os Estados Unidos e o Brasil. Agora, quando nós falamos de país povoado, é quando nós temos muitos habitantes concentrados numa área relativamente pequena. O Brasil e a China são países populosos, possuem um número muito grande de habitantes. Mas, quando nós dividimos essa população pela área, nós descobrimos que o país, na verdade, é pouco povoado. Por exemplo, o nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. É um país muito populoso, porém é pouco povoado. Por que isso acontece? Porque quando nós pegamos a população de aproximadamente 210 milhões de habitantes e dividimos pela área, que é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos descobrir que a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado no nosso país, é isso que significa densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, é pequeno. Nós temos uma densidade demográfica, em média, de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso também não significa que residam apenas 24 pessoas em cada pedacinho de 1 quilômetro quadrado do nosso país. Por quê? Porque cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília possuem uma grande densidade demográfica. Em contrapartida, lugares como o Mato Grosso do Sul, o estado do Amazonas e o interior do Nordeste possuem uma densidade demográfica pequena. O que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo que apesar de nós termos uma grande população, essa população não está bem distribuída. E existem lugares com muitas pessoas e outros lugares com poucas pessoas. Por isso nós dizemos que o nosso país é pouco povoado. Olha esse mapa que você vai entender. As manchas mais escuras, onde tem mais gente. As manchas mais claras, lugares com pouca população. Viu como existem vários lugares com vazios demográficos? Ou seja, áreas com pouca população, certo? Vamos continuar então. Além da distribuição da população pelo território, como eu expliquei, que é a densidade demográfica, nós temos outros dados sobre população muito importantes e que precisam ser compreendidos, como, por exemplo, a faixa etária da população. Existem países com a população muito jovem. Por quê? Porque nascem muitas crianças e a expectativa de vida é pequena, ou seja, as pessoas não vivem muitos anos, as pessoas morrem mais cedo. Agora,
aqueles países mais desenvolvidos, com qualidade de vida melhor, renda mais alta, esses países têm uma expectativa de vida da sua população muito alta. Ou seja, essa população de países como Japão, Alemanha, Canadá, Noruega, vivem muito, vivem mais de 80 anos em média. Esses países são considerados países idosos. Por quê? Porque nascem poucas crianças e a expectativa de vida é muito alta. Por isso, esse país tem um número de idosos muito maior do que quando a gente observa o número de crianças e até mesmo de adultos. Então, a faixa etária é um ponto de análise da população de um país. Outro aspecto é como a população desse país está crescendo. Para isso, nós analisamos o crescimento vegetativo. Mas presta atenção, quando eu falo de crescimento vegetativo em geografia da população, não estou falando de plantas. O que é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Pessoas nascem e morrem. Quando nós pegamos o número de nascimentos e subtraímos o número de óbitos, nós temos o crescimento vegetativo. Ou seja, quando nascem 50 pessoas, mas morrem 30 pessoas, por exemplo, quantas pessoas aumentou aí nessa população? Aumentou 20. Então, esse número é o de crescimento vegetativo. Porque eu não posso simplesmente ir contando quantas pessoas estão nascendo e ir aumentando a população. Eu tenho que considerar também as pessoas que morrem. Então, a taxa de natalidade, que são os nascimentos, menos a taxa de mortalidade, que são os óbitos, nos dá o crescimento vegetativo. Existem países que têm crescimento vegetativo positivo, que são aqueles que nascem mais pessoas do que morrem. E já existem alguns países que estão apresentando taxas de crescimento vegetativo negativa, ou seja, estão morrendo mais pessoas do que nascendo. O que está acontecendo com a população desse país que apresenta taxa de crescimento vegetativo negativa? A população está diminuindo. Mas o crescimento vegetativo não é a única forma de crescimento da população. Uma população também pode crescer com base no quê? Nas migrações. Quando entram pessoas de outros países em algum país. Isso também faz com que a população aumente. Então, o crescimento total da população de um país deve levar em conta o quê? O crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população, mais a taxa de imigração, que é o número de entrada menos o número de saída de pessoas. Quando nós temos um número de entrada maior do que o número de saída, nós temos um aumento da população. Observe esse gráfico, base larga e topo estreito. Tá vendo? Agora, olha esse outro gráfico. A base é mais estreita, tá? E o topo você percebe que não é tão estreito quanto o primeiro gráfico que eu mostrei. Que tipo de gráfico eu estou mostrando para você agora? Eu estou mostrando a pirâmide etária. Esse é um dos gráficos mais importantes da geografia, é um dos principais gráficos da demografia. Esse gráfico nos mostra a distribuição da população de um país de acordo com a idade e o sexo. Cada faixa na horizontal indica uma faixa etária. Na parte de baixo do gráfico, nós temos as crianças. Quanto mais alto, mais idosa é a população que está sendo representada. Do seu lado direito, você está vendo a parte pintada de vermelho. Essa parte indicam as mulheres. Do outro lado, a população masculina. E por que esse gráfico é tão importante? A partir da análise dele, nós podemos fazer uma análise muito completa de vários aspectos de um país. Por exemplo, quando a gente vê um gráfico como esse, de base larga e topo estreito, nós percebemos que é um país com grande taxa de natalidade, porque tem muitas crianças. Porém, a qualidade de vida é ruim. Por quê? Porque o topo é estreito. Isso indica o quê?
que nascem muitas crianças, mas essa população morre antes de chegar à fase adulta e idosa, principalmente, o que mostra uma qualidade de vida ruim. Esse gráfico, então, é de um país considerado pobre. Quando nós temos uma base mais estreita e um topo largo, nós estamos vendo a pirâmide de um país desenvolvido, de um país rico, com baixa natalidade e expectativa de vida muito boa. Afinal de contas, olha quantos idosos tem esse país. Viu? A análise da pirâmide etária nos mostra até se um país é rico ou pobre. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e da explicação dos principais aspectos da demografia. Nós não esgotamos todo o assunto. Eu tratei aqui dos principais pontos. Falamos de densidade demográfica, de população absoluta, falamos também da pirâmide etária, taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Esses são pontos muito importantes para a compreensão da geografia da população de um país. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like aí, tá? Valeu, pessoal, e até a próxima aula. E se você estiver assistindo o vídeo para fazer as atividades da sua apostila, você já pode fazer as atividades da página 436 até a atividade da página 439. 436 até a 439. Eu espero que você tenha gostado, faça a atividade e quando você terminar, você pode assistir o vídeo com as correções que eu vou deixar o link aqui de baixo. Valeu? Até mais, pessoal. Tchau!